Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um O Amigo Podcast. E dessa vez eu retorno após muito tempo, sem postar, e apesar de que no último episódio eu falei que eu ia ser mais regular, não fui, ok? O que é que eu posso falar? Eu tenho meus momentos de fraqueza, eu tenho meus momentos em que eu não consigo fazer nada além de ficar sentado, escutando música e olhando pro nada. E eu faço isso bastante. Ainda mais depois desse tempo de quarentena, então tudo bem. Mas eu estava sentado e após conversar com um amigo muito bom, muito amado, eu entendi que eu preciso continuar fazendo. Eu preciso continuar fazendo porque é algo que eu gosto. É algo que eu gosto de tanto escutar quanto eu gosto de fazer. Apesar de não ter prática, apesar de não manter a disciplina de gravar regularmente, mas eu quero mudar isso. E eu vou mudar isso. Eu estou mudando isso somente pelo fato de estar gravando. Então, já é o primeiro passo. E como todo montanhista fala, como é que você vai escalar uma montanha? Como é que você vai ultrapassar uma montanha? Você tem que primeiro... Você só tem que colocar um pé na frente do outro. Um pé na frente do outro. E isso é uma lição que eu aprendi bastante com a corrida. A corrida realmente mudou minha vida, mudou quem eu sou e me fez entender que, olha, ninguém começa bem, ninguém começa com sucesso, ninguém começa sendo um mestre da sua arte. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que dar um passo de cada vez. Você tem que dar um passo de cada vez, não é mais ninguém que vai dar, é você. Então se mantenha no fluxo, se mantenha dando um passo de cada vez. Introdução um pouco confusa, introdução um pouco aleatória, mas é isso. Amigos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês estiverem escutando barulhos, se vocês estiverem escutando vozes, carros, é porque eu tô gravando na garagem da mansão da minha tia. Eu não tô falando isso para me achar, porque eu não gosto. É muito dinheiro desperdiçado. Mas ela tem uma mansão muito foda e eu vim passar uns dias aqui com a minha avó. E é sobre isso que eu quero falar hoje nesse episódio. E como vocês podem ter visto pelo título, Jornada ao Interior. E quando eu falo jornada ao interior, eu me refiro a realmente viajar para o interior aqui da Paraíba. Eu não sei se vocês vão ter curiosidade, mas vocês podem pesquisar aí no Google Maps. E a cidade é Tavares. Tavares PB. Tavares da Paraíba. É uma cidade que fica bem pertinho da fronteira da Paraíba com Pernambuco. É no sertão, ok? Onde eu tô é o sertão. E toda a minha família é daqui, parte de mãe. Toda a minha família parte de mãe é daqui. E o que aconteceu para eu vir para cá? Bem, há uns 2 meses ou mais, minha avó acabou tendo uma inflamação no estômago chamada diverticulite. E ela ficou muito doente, ela teve que ir pro hospital, ficou na UTI. Desculpe, ela ficou muito doente, ela teve que ir pro hospital, passou um tempo internada, e aí tiveram que fazer a cirurgia, não tinha outra escolha. Ela estava sentindo muita dor, ela estava passando muito mal, e foi fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, abriram a barriga dela, removeram os buracos da diverticulite, porque a diverticulite são inflamações no intestino grosso que abrem feridas e abrem buracos no seu intestino. E minha avó estava com esse problema. E ela teve que fazer cirurgia para fechar. Ela fez a cirurgia e tá passando ainda por todo um processo de recuperação. Para vocês terem noção do quanto é complicado tudo isso, ela tem 63 anos, ela fuma... Tecnicamente, ela própria fuma há mais de 50 anos, mas a realidade é que ela fuma desde quando ela estava na barriga da mãe dela, que a minha bisavó, ela era fumante e morreu de câncer no pulmão. E minha avó seguiu no mesmo caminho, só que atualmente ela parou por conta desse problema da diverticulite. Olha a moto, me desculpem, deixa ela passar. Pronto, passou.
tudo passa. Então, passamos uns 2 meses dentro de casa, na quarentena, ela se recuperando, eu tentando ajudar. Não tentando, eu tava ajudando, por mais que ela não reconheça, mas o que é que família sabe? Família não sabe de nada, não. Mas enfim. E aí decidimos ir para aqui, para Tavares, para a cidade natal da minha avó e a cidade natal da minha família parte de mãe. E aqui o sertão tá muito lindo. Vocês não têm ideia. Talvez eu espero que vocês tenham se vocês viajarem pro sertão, mas ultimamente, no último ano, tem chovido muito, tem chovido bastante aqui no sertão. Nos últimos anos em que eu vim pra cá, era sempre feio, sempre morto, sempre seco. Só que dessa vez, tá tudo tão cheio de vida. Os açudes estão sangrando, as plantas elas estão verdes, vibrantes, cresceram tanto. Tá tudo muito lindo. Eu espero que eu consiga colocar fotos aí no vídeo pra vocês verem o quão bonito tá. E vim pra cá foi muito bom. Quando eu era criança eu não gostava de vir pra cá porque eu ficava sem fazer nada. Eu sempre fui de ficar muito dentro do quarto, dentro de casa, de não sair, não procurar conhecer o mundo, sabe? Só que dessa vez eu vim como uma pessoa diferente, porque eu já não sou mais quem eu era quando eu vim nas últimas vezes. E o que mudou foi principalmente esse meu desejo de explorar, esse meu desejo de saber o que é a natureza, sabe? De ir pra natureza, de conhecer as coisas que existem no mundo. E no caminho pra cá, antes de você entrar na cidade, é uma ladeira que lhe dá a vantagem da vista de uma pedra gigante que tem a uns 3 quilômetros da cidade. E eu nunca tinha visto essa pedra antes. E eu fiquei simplesmente fascinado que no momento em que eu vi ela, eu decidi, eu preciso ir lá, eu preciso escalar ela, eu preciso ver aquela vista, eu preciso sentir tudo aquilo. Então, eu não fui no primeiro dia, porque a gente acabou chegando tarde, já estava de noite. E eu não ia fazer uma trilha de noite. Eu não vou fazer trilha de noite, pelo menos não enquanto eu não estiver preparado. Mas futuramente eu quero sim fazer uma aventura noturna na natureza. Então, de onde surgiu essa curiosidade, esse ímpeto para conhecer e para experienciar a natureza e a aventura? Eu acho que há um mês atrás eu saí com 3 grandes amigos meus em uma trilha para chegar até uma pedra, outra pedra, o que não falta aqui na Paraíba é pedra, tudo gigante. E a gente foi para essa pedra lá perto da nossa cidade natal de Campina Grande e caminhamos 10 quilômetros para chegar lá. E no mesmo dia caminhamos mais 10 quilômetros para voltar. Isso carregando nossas mochilas cheias de mantimentos, água, roupa, tudo que a gente precisava para ficar seguro nessa aventura. E a gente foi. O que foi que a gente fez nessa pedra? A gente conversou, a gente comeu muita fruta, a gente chapou pra caralho, a gente fumou muita maconha. E olha só como tem que falar baixinho quando vai falar maconha, porque senão assusta. As pessoas ficam assustadas quando você fala sobre maconha, não pode. Enfim, e nós realizamos uma cerimoniazinha com cogumelos mágicos. E o que aconteceu? Como foi essa cerimônia? É o seguinte. Quem já teve, desculpa pelo carro de novo, vai ficar passando, vamos superar, vamos só se foca na minha voz. Então, como funcionam cerimônias ritualísticas que envolvem a utilização de substâncias psicoativas? Você tem que realmente preparar a sua porção, a sua dose, com as suas próprias mãos. É o que eu fielmente acredito. Porque
quando você realmente vai e você próprio faz tudo acontecer, a experiência ganha uma significação muito maior e mais pessoal, muito mais íntima. Apesar que vai ser íntima de todo jeito. Mas quando você prepara, e como foi que a gente preparou? Aí cada um tinha 2,5 gramas, se eu não me engano, de cogumelos psilocybe cubensis, e nós preparamos tudo na mistura do Lemon Tech, da técnica Lemon Tech. E o que é Lemon Tech? Você espreme um limão num copo, tritura bem os cogumelos, coloca os cogumelos dentro do limão e espera uns 20 minutinhos. E aí você toma como se fosse uma dose mesmo, uma dose de cachaça. O que é que está acontecendo nessa mistura? O limão, a acidez do limão transforma a psilocibina, que é a substância psicoativa do cogumelo, transforma a psilocibina em psilocina. E o que é que isso significa? Quando nós ingerimos o cogumelo, nós ingerimos a psilocibina. E o nosso organismo é que transforma a psilocibina em psilocina, que é o que vai que é o que vai fazer a tripa acontecer, é a psilocina. Então, quando você usa o Lemon Tech, você meio que conseguiu um atalho que vai aliviar suas náuseas e que não vai deixar você se sentindo tão pesado. Porque quando você come cogumelo, seu corpo inteiro reage a isso. Você sabe que você está com aquilo no seu corpo. Então, o Lemon Tech realmente ajuda nisso. Só que o Lemon Tech não é para iniciantes. O Lemon Tech ele vai potencializar bastante a trip. O pico da sua trip, o pico, quando eu digo pico, eu quero dizer o momento em que você vai estar mais sobre a influência. Esse pico, quando você toma o cogumelo no Lemon Tech, ele é muito ampliado, muito potencializado. Então, não é para quem não tem experiência. Se você não tem experiência, só coma mesmo. E foi um baseado que a maconha, ela ajuda bastante como é que eu posso dizer? Ajuda bastante a lhe deixar confortável. Porque o que você vai estar passando é muito intenso. A tripa do cogumelo é intensa. O cogumelo mágico é a coisa mais louca que existe nesse mundo. É o objeto mais louco que existe. Então, olha a moto. Ih, passou. Passou? Sei lá, velho, foda-se. Ok, então nós realizamos essa cerimônia lá e foi tudo muito incrível. Eu literalmente senti como se estivesse renascendo. Não é nem como se eu estivesse renascendo, é como se tivessem. É como se. Sabe quando você vai criar um personagem num RPG e aí seu personagem não tem nada. É só a sua consciência ali criando as coisas e aí você dá play no jogo e você começa a jogar e você tem que ir aprendendo como é que são as mecânicas. Essa foi a sensação que eu tive. Eu tive a sensação de que minha consciência foi separada do meu corpo, onde ela passou por vários processos. Então eu voltei. E no momento que eu voltei, eu mexia meus braços, eu mexia minhas pernas e era como se eu estivesse fazendo tudo pela primeira vez. E eu tinha que me mover com cuidado para conseguir andar. Mas só que depois de uns 10 minutos eu já estava mais confortável e passou. E foi essa experiência, foi essa jornada, foi essa trilha, esse desafio de ir até a pedra, escalar a pedra e ter a cerimônia lá que me abriu os olhos para o quão belo, o quão lindo, o quão maravilhoso esse mundo é. É muito belo. Sabe, a forma como tudo se completa. Porque a gente é acostumado a pensar de forma antagônica. A gente pensa muito em dicotomias. Ou algo é bom, ou algo é ruim. Não pode ter algo que simplesmente é o que é, sabe? É difícil pra gente aceitar isso, porque a gente, gerações e gerações e gerações foram ensinadas a pensar em termos de bom, mal, em termos de gostoso ou azedo, não sabe?
não há uma percepção justa das coisas, onde cada fenômeno tem a sua própria caixinha, sabe? Porque, por exemplo, pronto, um exemplo bem besta que eu acho que funciona. Catapora. Ok? Catapora é muito desagradável de você ter, sabe? Eu tive quando eu era guri, eu tive quando eu quebrei o meu dedo e o médico, ele engessou todo o meu braço até o cotovelo. E eu tive a catapora durante esse mesmo período, então foi um inferno. Vocês não têm noção do quanto o meu braço coçava. E era enfiando garfo, faca, canudo, tudo que fosse para coçar dentro do gesso. Então foi muito desagradável. Só que passar por essa experiência me permitiu a habilidade de não... me concedeu... Eu nem sei o que eu tô falando direito, mas... Depois que você passa por algo que é desagradável, se você olhar para trás e você se distanciar do sentimento, se distanciar do desagradável e você enxergar a coisa pelo que ela é, você vai conseguir tirar uma lição, um aprendizado. Depois que uma pessoa tem catapora, nunca mais ela tem catapora. E se ela tiver, eu não sei, eu não pesquisei a ciência por trás disso, mas se ela tiver bem, teve. Vai ser ruim, vai ser desagradável. É desagradável ficar doente, só que você melhora. E se você se recuperar bem da doença, você sai da doença mais forte ainda. É a mesma coisa quando você quebra um osso. Quando você quebra um osso, ele se regenera e se regenera mais forte, tá mais calcificado, tá mais resistente. Então, é bom enxergar a lição por trás das coisas, ao invés de enxergar o seu julgamento da coisa. E quando eu cheguei aqui em Tavares, eu fiquei muito surpreso, porque é absolutamente lindo. Os açudes que eram sempre tão secos, agora estão sangrando, estão cheios de vida, estão cheios de água. E por eles estarem cheios de vida, cheios de água, até é meio redundante você falar que uma coisa cheia de água tá cheia de vida, mas eu percebi que toda a terra ao redor do açude, ela é mais verde, ela é mais viva. Quando o sol bate e você vê as folhas brilhando, ao redor do açude era muito mais. Era como se fosse o Éden acontecendo ali. E eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto com esses olhos, sabe? Nunca tinha percebido dessa forma. Então foi muito incrível pra mim. Quando eu cheguei lá... sim, deixa eu contar como foi toda a experiência de chegar até lá, porque é o seguinte... Eu venho pra essa cidade desde que eu sou uma criança. Desde que eu sou muito pequeno. Só que eu nunca fui de explorar a flora fora da cidade. Eu nunca fui de sair da cidade. Eu sempre ficava na cidade, ou dentro de casa, ou dentro do meu quarto. Então, eu vi, quando eu cheguei, aonde mais ou menos a pedra estava posicionada. E pensei, ok, vou seguir a estrada e vou tentar achar o caminho. E foi isso que eu fiz. Eu me alimentei bem, me hidratei bastante, bolei os baseados para levar para lá, botei tudo no bolso e saí correndo. Fui correndo até lá, corri a BR aqui e entrei na estrada de terra que leva para trilha. Eu consegui pegar informação com um homem que mora numa casa logo na esquina em que você vira para a estrada de terra para seguir a trilha. Aí eu perguntei como é que chegava naquela pedra. Aí ele me explicou, você vai seguir reto e você vai pegar a primeira à esquerda descendo uma ladeira e é só seguir reto depois dessa ladeira. Só seguir reto você chega lá. Só que a minha mente de macaco, eu vou resolver tudo sozinho, não preciso de ajuda. Ele estava errado. Um cara que mora aqui a vida inteira dele, como é que ele vai saber realmente como chegar na pedra? Eu que nunca fui, eu que sei chegar na pedra. Essa foi a cabeça, a mentalidade, o pensamento do macaco. Então, eu vi a entrada, à esquerda, a ladeira,
E ao invés de descer nela, eu decidi, não, a pedra não tá pra baixo, a pedra tá mais pra frente. Então vamos seguir aqui em linha reta e aí a gente chega. Então eu corri por mais, acho que 1 quilômetro e pouco. Não tinha nenhuma abertura, eu havia passado da pedra já. E aí eu voltei o caminho, desci a ladeira, segui todo o caminho e quando chegou na parte em que era realmente só seguir em frente, eu vi que a estrada ela bifurcava, ela se abria para a esquerda novamente. Então, eu não consegui. Tinha um carro abandonado que eu acho que era um carro de que roubaram ou então sequestraram alguém ou usaram para fazer algum assalto, alguma coisa assim. Tinha um carro abandonado na frente da entrada do caminho que leva para a pedra. E o que foi que eu fiz? Como eu não enxerguei o caminho que estava aberto, eu peguei a esquerda e segui reto. E eu acho que eu andei uns 3 quilômetros dentro aqui da mata do interior, das estradas de terra, tentando chegar na pedra. Só que eu estava completamente errado. Então, depois de andar muito, depois de ver muita coisa, depois de realmente ficar cansado, eu finalmente voltei para o carro, fui observar, estudar todo aquele local. E quando eu fui para o outro, eu fui para o lado direito, que é o lado que estava bloqueando a entrada para chegar na pedra. Aí eu vi o caminho. Aí meu Deus do céu, não acredito que eu achei toda essa energia. Mas aí eu tava tão loucão da corrida já, que eu só fui. E minha nossa, que lugar espetacular, que lugar lindo, sabe? É uma pedra gigantesca. Eu não tenho o vocabulário da ciência geográfica para poder descrever, sabe? Mas era uma pedra muito grande, muito bonita, que dá para escalar, só que eu tive muito medo. Eita, barulho do caralho. Eu tive muito medo porque é íngreme e eu tava chapado demais para subir. Então eu não subi. Eu dei a volta pela pedra e, cara, ela não é redonda, sabe? Ela tem um dos lados dela é um paredão gigantesco. É um paredão muito grande, muito, muito grande. Eu nem sei quantos metros deve ter aquilo. Se pá, uns 50 metros, eu acho. Realmente, eu acho que é isso tudo. Então eu comecei a explorar tudo aquilo ali, comecei a ver tudo. Apareceu tanto sagui, tanto macaquinho, apareceu tanto. Apareceu até o que eu acho que é um preá. Eu não sei se é um preá ou se é um pouquinho da Índia. É um ratinho marrom que tava correndo nos arredores ali da pedra. Eu achei muito fofo. E eu fui então até a outra face da pedra. E na outra face da pedra eu fiquei mais impressionado ainda porque é como se caminhos fossem sendo abertos, sabe? Era como se a trilha não tivesse fim, como se você sempre pudesse continuar indo de frente, sempre explorando mais a natureza. E eu acho que é isso que é mesmo. Sempre tem mais coisa para você ver, sempre tem mais para se experienciar. E o que eu gostei muito dessa pedra em específico é porque ela tem 3 pontos em que você pode fazer um acampamento, em que você pode fazer uma fogueira. E não falta madeira seca, não falta palha seca para você fazer essa fogueira e fazer um acampamento à noite. Foi isso que eu falei com meus amigos, para futuramente, quando a gente vier para cá juntos, a gente fazer um acampamento lá. Eu e meus amigos, a gente quer muito ter experiências na natureza, sozinhos na natureza. O que é uma coisa um pouco complicada nessa sociedade moderna que a gente vive, nessa sociedade onde a natureza é deixada de lado. Mas somos diferentes. Nós queremos estar lá. Nós queremos sentir a natureza, nós queremos ter a aventura, sabe? A gente vai morrer um dia, pô. Se não for pra fazer as coisas que a gente gosta, a vida vai ser bem triste. Bem triste mesmo. Então, é isso. Sabe
Sabe, eu não consigo descrever bem, mas em alguns filmes, quando aparece um campo, geralmente tem algumas ou palha, ou flores, ou plantas, ou grama alta, sabe? Que cobre assim toda a face de um monte, toda a face, toda uma planície. E na outra face da pedra tem justamente uma planície de um capim roxo. Eu não sei se esse é realmente o nome, eu não sei nem se é capim mesmo, mas parece ser um tipo de capim roxo. E era um monte, muito. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei muito impressionado, fiquei muito maravilhado. E o sentimento de paz é algo inacreditável. Ao mesmo tempo que você sente uma paz enorme, imensa, você também sente todo o seu ser em alerta, porque você está em um lugar em que você realmente não pode abrir mão totalmente da sua atenção, sabe? Você tem que estar preocupado, porque tem animais por perto, tem o, o- a própria geografia do lugar pode ser perigoso se você não prestar atenção. Então é uma experiência muito única estar na natureza. E eu fui lá mais umas vezes só para correr, para o exercício físico diário, mas também para rever. E toda vez que eu fui, é sempre a mesma sensação de, como é a palavra em português? Deslumbre, isso, deslumbre, essa sensação de deslumbre. Agora, para mudar um pouquinho essa história, eu vou contar de uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo antes de ontem. O que aconteceu? Eu tava na casa do meu bisavô, lá, enquanto minha avó tava aqui na casa da minha tia, eu tava lá, ela tava aqui. Eu tava feliz com isso porque eu tava tendo meu tempo, meu espaço. Então, o que foi que eu fiz? Toda vez que eu saía do meu quarto, eu trancava e guardava a chave. E vinha visitar minha avó pra ver ela e voltar pra casa. Só que sábado, 2 dias atrás ou 3 dias atrás, eu acabei perdendo a chave. E não tinha mais como abrir o quarto, não tinha janela, não tinha nada. Eu fiquei realmente desesperado. Só que após ver alguns vídeos no YouTube, eu decidi tentar abrir a porta com um garfo. E eu consegui. Eu abri a porta com um garfo. Eu amassei os dentes do garfo. Eu coloquei na fechadura e fiquei tentando acertar o segredo para abrir. Eu acho que eu passei uns 20 minutos ali tentando, até que eu finalmente consegui. Eu consegui sentir como tocar no segredo e empurrar para abrir. E aí eu girava o garfo e eu consegui abrir a porta. Então, tô muito orgulhoso disso. Foi uma tremenda de uma experiência, porque eu achei que eu ia ficar trancado do lado de fora. E se eu ficasse trancado do lado de fora, ia ser muita confusão com a família, porque a família gosta de gritar e reclamar com a pessoa, né? Gosta sim, pra caralho. E foi isso que aconteceu. Essa tem sido minha vida no momento, sabe? E. Ah! Eu quero falar mais uma outra coisa com vocês. Algo que mudou muito minha vida, me deixou muito melhor, muito melhor. Minha ansiedade. Cara, eu já tomei Rivotril, eu já tomei chá de camomila até vomitar. Já tentei fazer de tudo pra remediar a minha ansiedade. E nunca consegui nada. Até que eu descobri uma coisa chamada o método de Wim Hof. E Wim Hof, ele é um norueguês. Ele é um norueguês? Eu acho que ele é um norueguês. Ele é um norueguês muito foda, muito incrível, simplesmente genial. Ele é tipo um yogi
que é tipo Buda, sabe? Através do método dele, ele conseguiu desbloquear várias funções primais dos nossos corpos, sabe? O que eu quero dizer com funções primais ou primárias? Primal. Nosso corpo, os nossos vasos sanguíneos, nossas artérias, nossos vasos capilares, todos eles têm pequenos músculos que funcionam para ativar a circulação do sangue do nosso corpo, sabe? O nosso sistema circulatório, o nosso sistema endócrino, tudo isso é influenciado pela respiração. E o que é que o método Wim Hof faz? Você realiza rounds do exercício de respiração, onde você vai, dependendo de quantas repetições você quiser, eu faço 30 a 40 repetições. Tudo que você vai fazer é inspirar e expirar, inspirar e expirar. Cada respiração é uma repetição, então você conta 30. Mas só que você tem que respirar realmente dando tudo de si, puxando o máximo de ar que você puder, o mais profundamente que for a sua respiração, melhor. Após fazer esses exercícios, você imediatamente vai para a água fria. Quando você for para o frio, aí é que a magia vai acontecer. Porque é muito... Qual é a primeira coisa que você faz quando você pula dentro de uma piscina gelada? Você faz... Você puxa o ar para dentro, você respira. É a reação natural do seu corpo. Toda a salvação, tudo que pode solucionar os nossos problemas está bem aqui. Não é remédio, não é guru, não é nada. É somente a respiração. Se você respirar, você vai conseguir resistir. Não resistir, mas você vai conseguir lidar com tudo que você sente, com tudo que você passa. Então, no momento em que você entra no frio, você não tem outra escolha a não ser estar no frio, sabe? Se você afastar a sua mente da concentração, você vai ser levado pelo frio, sabe? Então, o Wim Hof, ele leva as pessoas que querem participar do programa dele, ele leva para lagos congelados, onde a temperatura da água está bem abaixo de zero. E eles permanecem lá dentro por 5, 10, 15, 20 minutos sem parar. E eles não têm hipotermia, sabe? Se um ser humano normal for sem ter a preparação do exercício de respiração, sem ouvir as palavras do Wim Hof, quando essa pessoa entrar na água, ela vai perder o controle, sabe? Ela vai querer fugir, todos os instintos de fuga vão ativar e ela vai querer fugir, e aí vai ter hipotermia e ela vai provavelmente morrer. Quando você vai para o frio, depois da respiração, todo o seu corpo está energizado. Você está alcalino, sabe? Você está cheio de oxigênio, seu corpo está forte, você vai aguentar. E quando você fica no frio, você só consegue lidar com aquilo. Se sua mente for para outra coisa que não seja estar ali naquele momento, o frio vai vencer você e o frio vai tomar você para ele. Então, quando você passa pelo frio, quando você supera, quando você resiste, quando você sai, só experienciando para saber como realmente é. Eu posso dizer que eu me senti maravilhoso, eu posso dizer que eu me senti incrível, eu posso me dizer que eu me senti o caralho que for. Só que só sabe quem realmente passa pela experiência. Então, se você tem problema com ansiedade, se você tem problema com depressão, se você tem problema com nervosismo, com seja lá o que for, qualquer problema da mente, qualquer dificuldade que esteja na sua mente, experimente esse método. Método Wim Hof, W-I-M-H-O-F, Wim Hof. É incrível. Em 10 minutinhos você faz o exercício e você já vai sentir a diferença.
Você vai sentir muito a diferença. E mesmo que você não escolha o frio, porque é frio, é desconfortável, se você só fizer os exercícios de respiração, você vai realmente, você vai sentir imediatamente os resultados. Essa é a verdade, você vai sentir imediatamente os resultados. A ansiedade, a depressão, os pensamentos negativos, tudo isso é ajudado. Tudo isso é melhorado quando você torna o seu corpo alcalino, quando você oxigena todo o seu corpo e você energiza todo o seu corpo. Então, é isso que eu venho fazendo bastante, além de muito alongamento, muito alongamento. Cara, essa quarentena tá abrindo muito, pra quem foi esperto, tá abrindo os olhos pra, tipo, nós somos extremamente vulneráveis nesse mundo. Nós somos somente animais, mamíferos, primatas, humanos. A gente conseguiu fazer muita coisa porque a gente é inteligente, só que ainda somos humanos, ainda estamos à mercê dos eventos naturais, da entropia, da morte, da doença, da fome. Então, o coronavírus chegou e mostrou que a gente não estava preparado. Não estava. Nós não funcionamos como espécie humana. Nós funcionamos como pequenas instituições humanas que são independentes uma da outra, mas que ocasionalmente fazem comércio umas com as outras e às vezes se matam em guerra. E o coronavírus, para quem é esperto, abriu o olho para a própria saúde, para cuidar da própria saúde, sabe? Porque o corona mata, sabe? Mas se você tiver uma saúde em dia, se você realmente estiver preparado, quando você ficar doente, você vai saber lidar. Seu corpo vai saber sobreviver, sabe? Você tem que pensar no seu sistema imunológico como um exército, sabe? Você vai criando as tropas, você vai alimentando as tropas, você vai treinando as tropas, vai deixando elas mais fortes e mais fortes. E aí você deixa elas ali, guardadinhas, sempre em treinamento, sempre melhorando. E eu vou dar uma pausazinha porque vai passar um carro de som. Retornei, meus queridos, retornei. Pra vocês foi um segundo. Pra vocês não foi nem um segundo, foi só uma... Mas pra mim foi alguns minutinhos. O que eu tava falando? Sobre tratar o seu sistema imunológico como se você estivesse gerenciando um exército. Porque quando vem a doença, seu sistema imunológico vai fazer de tudo, vai usar de todas as células, anticorpos, o que for, para cuidar daquele problema. Então, se você tem um exército que é fraco, que não foi treinado, que não tem as vitaminas necessárias, que não tem os minerais necessários, que simplesmente não é saudável, você tá fudido. Agora, se você diariamente cuida bem, se você diariamente se cuida, cara, a gente aguenta muita doença. A gente aguenta muito vírus. O vírus da gripe mata pra caralho. Desde sempre. Corona chegou, causou toda essa confusão, essa crise, essa pandemia, porque é um vírus desconhecido. Ninguém sabe como agir contra ele, pelo menos no momento que esse podcast está sendo gravado. Quem sabe em um futuro podcast eu venho falar aqui, aê, caralho, aê, tem a vacina agora! Só que não tem vacina. Então, tudo que a gente pode fazer é cuidar dos nossos corpos, para que quando os nossos corpos forem infectados, eles saibam vencer o corona. Ok? E se você puder pensar ainda mais além, pense em qualquer outro tipo de vírus, porque os maiores inimigos da humanidade, agora que a gente está no topo da cadeia alimentar da natureza, agora que a gente é tipo top dog, nossos oponentes são os vírus. Sempre foram, na verdade, mas agora eu tô usando esse contexto pra desconstruir essa ideia de que a gente tá no topo, porque a gente não tá no topo. A gente acha que a gente tá no topo porque a gente mata tudo, a gente transforma tudo que a gente quiser. Só que a gente não tá no topo. Nós fazemos parte do todo. Então, é isso. Esse é o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Eu gostei muito de gravar. É incrível, toda vez que eu passo muito tempo sem gravar, eu fico sempre dizendo, vai ser uma merda, eu não vou gostar, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir fazer nada. Vai ser só uma merda e eu vou ter vergonha depois. Mas quando eu faço, quando eu falo, quando eu deixo a hesitação pra lá, foda-se a hesitação, foda-se a hesitação. Quando isso acontece, eu me sinto tão bem. Eu me sinto tão bem conversando aqui com vocês. Porque é quando eu posso realmente colocar pra fora tudo que eu penso. Eu sou um cara extremamente calado. Eu sou uma pessoa introvertida e eu realmente me sinto como um alien ao redor de todo mundo. Então, esse podcast aqui foi uma saída que eu encontrei para poder me expressar e para poder, quem sabe, me libertar dessa porra dessa vida que a gente tem em sociedade, porque é uma merda, velho. É uma merda você ter que procurar emprego, é uma merda você ter que ficar escutando merda de família porque você não tem dinheiro, mesmo todo mundo tendo tanto dinheiro. É uma merda isso, então eu quero o meu canto, eu quero minhas coisas. Eu vou ter uma coisa de cada vez. Isso era pra ser o final, né, do podcast, mas ok. Meus amigos e, se possível, minhas amigas, esse foi mais um O Amigo Podcast. Vejo vocês na próxima. Beijão. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um O Amigo Podcast. E dessa vez eu retorno após muito tempo, né, sem postar, e apesar de que no último episódio eu falei que eu ia ser mais regular, não fui, ok? O que é que eu posso falar? Eu tenho meus momentos de fraqueza.